Fala galera, David aqui mais uma vez, dando continuidade na nossa lista de exercícios da estrutura de decisão, a lista de exercícios do site do Python, a segunda lista, né? Então vamos fazer hoje essa questão 19. Ela diz: faça um programa que leia um número inteiro menor que 1000 e imprima a quantidade de centenas, dezenas e unidades do mesmo. Até aí tudo bem. Depois ela fala, observando os termos no plural, então você tem que, o que for no plural, você tem que deixar no plural, e a colocação do e da vírgula, entre outras coisas. Então aqui, ó, 326, você tem que deixar o 3 no plural, 3 centenas, então 2 dezenas e 6 unidades no plural. Se for 12, uma dezena e 2 unidades no plural. Aqui ficou no singular e aqui ficou no plural. Então a gente vai fazer isso. Vai ficar longo o programa, eu já digo logo, por conta dessas condições que o programa impõe, da questão do plural e singular. Então você vai ter que fazer alguns if e elif ali, que vai deixar um pouco longo. Poderia ter uma forma mais rápida, mas vocês teriam que ficar fazendo ifs e elifs dentro de ifs, também acabaria complicando. Então aqui, ó, o primeiro passo é pedir o número, verificar se ele é maior ou igual a 0 e menor do que 10, verificar se é igual a 1, se não for igual a 1 ele será no plural, serão unidades, né, na realidade. Se for igual a 1, é uma unidade no singular. Se não forem igual a 1, serão unidades no plural. E verificar depois se ele está entre 10 e 99, né, que é a casa das dezenas. E aí verificar se ele é divisível por 10, se ele é igual a 10. Depois verificar se ele é maior que 10, se ele não for igual a 10. Aí ele vai estar no plural, ou seja, dezenas. Se ele for igual a 10, será uma dezena. Se ele for maior que 10, serão 2, 3, 4 dezenas. Isso se ele for divisível por 10. Se não for divisível, você tem que verificar a quantidade de dezenas e a quantidade de unidades. E impor algumas condições para dar os prints. Então, quando a dezena for igual a 1 e a unidade igual a 1, será no singular tanto a dezena como a unidade. Caso a unidade seja maior que 1, ela ficará no plural, se a dezena for igual a 1, no singular. Aqui dá para entender, né? Dezena maior do que 1 serão dezenas, unidade igual a 1 será unidade no singular, e os dois maior do que 1 serão no plural. Aqui verificar se ele está entre 100 e 999, porque tem que ser menor do que 1000. Aí a gente já calcula as centenas, as dezenas e as unidades. Aliás, aqui a gente também, aqui em cima, a gente, quando verificar essa condição, já pode calcular também as dezenas e as unidades, para não precisar ficar calculando depois. E aí faz essas verificações, se ele é divisível por 100, se é igual a 100, se é maior do que 100, e depois todas essas outras condições aqui. Mas vamos começar, senão vai ficar muito maior o vídeo ainda. Então eu vou começar pedindo um número, né, inteiro. Então vou chamar de num, int, input, informe o número inteiro. Ok, então já pedi aqui. A primeira condição lembram que é verificar se ele está entre 0 e 10. Então, se o número é maior ou igual a 0 e o mesmo número é menor do que 10, deixa eu dar um espaço aqui, então nós vamos executar uma ação.
Mas a gente tem que verificar se esse número é igual a 1 primeiro. Então, se ele for igual, na realidade, se ele for igual a 1 ou a 0, eu vou deixar ele no singular, ou seja, 0 unidade e 1 unidade. Se ele for maior do que isso, eu deixo ele no plural. Então, se o número for igual a 0 ou número for igual a 1, qualquer um dos dois, eu vou dar um print. Aí vou colocar ele, né, a variável no 1 e vou deixar aqui no singular, unidade. Ok. Agora, se não, ou seja, se ele não for nem igual a 0 nem igual a 1, ele só pode ser maior do que 1 e menor do que 10, porque a gente colocou essa condição aqui que ele tem que ser menor do que 10. Então vou pôr se não, print, aí num unidades. Ok. Nessa parte aqui das unidades a gente já conseguiu. Agora vamos verificar a parte das dezenas. Então eu estou negando, né? Se ele não for só unidades, aí eu vou verificar se ele está entre 10, ou seja, se ele for maior ou igual a 10, e se ele também for menor do que 100, para ele ser 99, né? Então, se ele for maior ou igual a 10 e menor do que 100, agora nós podemos calcular a quantidade de dezena. Então, dezena vai ser o meu número e o quociente por 10, ou seja, o quociente desse número por 10. E a unidade, se houver unidade depois, vai ser esse mesmo número, só que é o resto da divisão por 10. Ok. Então agora nós vamos começar a verificar as condições, essas condições aqui, ó. Se ele for divisível por 10 e igual a 10, aí a gente tem que ver se vai deixar ele no singular. Então, ó, por exemplo, se essa dezena aqui que eu calculei, que é o meu quociente da divisão, se ele der igual a 1, e se o resto da divisão, o resto na realidade eu deixei como sendo a unidade, né? Se o resto, que é a minha unidade, for igual a 0, a única coisa que eu posso concluir é que a minha dezena é igual a 10. Aqui na realidade o meu número é igual a 10. E aí quando eu dividir por 10, ele deu igual a 1 e nada de resto. Ou seja, eu tenho apenas uma dezena e ela vai ficar no singular. Então eu vou dar um print, aí eu vou colocar num dezena. Apenas uma dezena. Agora eu vou fazer um elif. Se isso aqui não acontecer, mas a dezena for, vamos supor que deu igual a 11, por exemplo. Então eu tenho 11 dividido por 10, eu vou ter o 10, eu vou ter 1 no quociente, né? Vou ter 1 no quociente e de resto eu vou ter 1 também. Então vou ter dezena igual a 1 e unidade também igual a 1. Eu tenho uma dezena e uma unidade. Então vou dar um print, dezena, vírgula, eita, aqui eu vou deixar a variável sem a aspas, aí vírgula, aqui dezena, no singular ainda, porque é uma dezena, e, então vou pôr esse i aqui, aí vírgula, unidade,
e o texto que eu escrevo depois, unidade no singular também. Então entendam, aqui é a minha variável dezena, então ela vai receber esse número que eu calculei aqui. Aqui vai ficar o número. Aí depois vai vir esse texto, entre aspas, que é dezena e... Aí unidade vai receber o número que eu calculei aqui. E depois vem o texto no singular, unidade. Ok, vamos fazer outra verificação. Isso aqui foi para quando a unidade foi igual a 0, quando a unidade foi igual a 1 e quando dezena foi igual a 1 e aqui também, dezena igual a 1. Mas vamos supor que a dezena agora seja maior do que 1 e a unidade seja igual a 0. Então vamos supor 20, 30, você vai ter dezenas no plural. Então vai ser dezena, vírgula, dezenas. Ok. Vamos ver outra condição. Outra condição é se essa dezena for maior do que 1 e a unidade for igual a 1. Então, dezena é maior que 1 e unidade igual a 1. Deixa eu ver, tá certo, tá no mesmo lugar. Então, vamos dar um print, tantas dezenas, né? No plural, dezenas e unidade, vírgula, aí aqui unidade também, porque é uma unidade aqui só. Aqui é maior do que 1, mas aqui é igual a 1. E aí a gente fecha o nosso print e vamos fazer outra verificação. Vamos supor agora que a unidade seja maior do que 1. Então, se a dezena for igual a 1 e a unidade for maior do que 1, então nós vamos dar um print dezena. Aí aqui dezena no singular, porque ela é igual a 1. E aí vamos pôr a vírgula, unidade. Agora a unidade aqui é maior do que 1, então vai ser no plural, unidades. Ok. Outra condição é se as duas forem maior do que 1, né? Então, se dezena... Aqui eu acho que, como é a última condição, deixa eu ver se é a última condição. Vamos pegar aqui o que a gente fez. Se as duas forem igual a 1, então aqui se as duas forem igual a 1, ok. Se unidade for maior do que 1 e dezena for igual a 1, a gente fez aqui agora, por último. Se dezena for maior do que 1 e unidade igual a 1, então dezena maior que 1 e unidade igual a 1 a gente fez antes. E se dezena for maior do que 1 e unidade for maior do que 1, que vai ser o último. Mas vamos ver aqui uma coisa. A gente ainda não fez com ela igual a 0, né? Ou fez? Não, fizemos. Então tá aqui, dezena maior do que 1 e unidade igual a 0. Então, por fim, que é essa última condição, a gente pode colocar já o else. E aí, a gente sabe que essa última condição é quando as duas forem maior do que 1. Então, vai ser dezena, dezenas
dezenas e sempre tem que pôr esse e, que é para ficar lá no texto na hora que rodar. Unidade, vírgula, unidades. Ok, fechar aqui. Agora vamos fazer a verificação aqui, se ele está entre 100 e 999. Então, elif, se o número for maior ou igual a 100 e o mesmo número for menor do que 1000, então nós vamos calcular a centena, que vai ser igual a esse número quociente por 100, a minha dezena. Aí aqui a gente vai pegar o resto. Aqui nós vamos fazer uma variável resto, que vai ser o número aqui dividido por 100, e aí nós vamos pegar o resto dessa divisão para calcular as dezenas e as unidades. As dezenas vai ser esse resto dessa divisão, que foi o que sobrou, quociente por 10. E as unidades vão ser igual esse resto e a porcentagemzinha por 10 também. Agora podemos fazer as verificações. Se a minha centena for igual a 1 e a minha dezena for igual a 0 e a minha unidade também for igual a 0, então se for divisível ali esses cálculos que eu fiz, consequentemente eu vou ter no singular, vai ser 100, né, o meu número. Então eu vou ter uma centena só. Print centena, vírgula, centena. Ok. Eu posso fazer aqui um elif e aí eu vou verificando. Centena, quando centena for igual a 1 e dezena for igual a 0 e unidade for igual a 1, aí eu vou ter um número aqui 101, uma centena, 0 dezena e uma unidade, tudo no singular. Então vou dar um print. Aí aqui centena, vírgula, centena no singular. Depois dezena, vírgula, aqui dezena. E aí eu tenho que colocar esse e sempre. Unidade, vírgula, unidade no singular. Ok. Depois eu vou verificar centena igual a 1 e dezena igual a 1 e unidade igual a 0. É outra condição, é o número 110. Então nós vamos fazer aqui print centena, vírgula, centena ainda no singular. Aí aqui vírgula, dezena, dezena e
vírgula, unidade. Na realidade aqui é só por exemplo, 110 é uma centena e uma dezena. Então, na realidade o E vai vir aqui, ó, centena e aí vírgula, dezena, dezena, uma centena e uma dezena. Ok. Deixa eu ver se o outro aqui também ficou certo. Aqui na parte de dezenas, quando for 11, uma dezena e unidade, dezena. Aquela parte ali já é mais fácil. Vamos aqui então para o próximo passo. Se a centena for igual a 1 e a dezena igual a 1 e a unidade também igual a 1, aí nós vamos ter o número 111, que é uma centena, uma dezena e uma unidade. Então, centena, vírgula, centena no singular, centena no singular. Eu estou esquecendo de colocar uma vírgula aqui antes, ó, na centena. Tem que colocar aqui dentro da aspas também, gente. Não pode se esquecer disso. Aqui, nesse caso, tá certo. E aqui eu vou pôr uma vírgula. Ok. Aí aqui eu coloco outra vírgula fora. E aí dezena. Dezena no singular. E unidade. Unidade no singular. Outra condição agora é se aqui foi 111, né? Se a centena for igual a 1 e a dezena for maior do que 1 e unidade for igual a 0. Podemos citar o número 120, por exemplo. Então aqui nós vamos dar um print. Centena, vírgula. Aí aqui, centena e dezena, vírgula, dezenas, porque agora é maior do que 1. Então vai estar no plural. Aqui, vamos verificar agora, centena igual a 1, dezena maior do que 1 e unidade igual a 1. Como eu falei no começo, esse é um programa meio chato que são muitas verificações mesmo. Então, print. Então, se a centena for igual a 1, ela vai estar no singular. Centena, aí coloca vírgula. Aí aqui, dezena, vírgula, dezenas, que agora ela é maior do que 1. E unidade, vírgula, unidade. Ok. Outra condição. Se a centena for igual a 1 e a dezena for maior do que 1 e a unidade for também maior do que 1. Isso. Então,
nós vamos ter um print aqui. Por exemplo, no caso do número 122, você tem a dezena maior do que 1 e unidade maior do que 1. Então você vai ter centena, vírgula, centena, aí vírgula aqui dentro, dezena, vírgula, dezenas e unidade, vírgula, aqui unidades. Então essa é quando os dois aqui são maior do que 1. Outra condição que poderia ter colocado aqui: quando a centena for igual a 1, a dezena for igual a 0 e a unidade for maior do que 1. Por exemplo, o número 102, ele tem a dezena igual a 0 e tem a unidade maior do que 1. Então vou pôr aqui quando a centena for igual a 1 e dezena igual a 0 e unidade maior do que 1. Aí nós vamos ter print, aí centena, vírgula, centena no singular, depois vamos colocar o E aqui, e aí a gente já coloca direto as unidades. Unidade, vírgula, unidades. Então, tantas centenas e tantas unidades. Outra coisa, deixa eu ver. Quando os dois forem igual a 1 também, a centena e a dezena, e a unidade for maior do que 1. É outra condição. Então, se centena for igual a 1 e dezena for igual a 1 e a unidade for maior do que 1, então a gente vai dar um print centena, vírgula, centenas, aí vírgula, dezena, vírgula, dezenas e dezenas não, aqui tá no singular, né, que é uma dezena só, e unidade, vírgula, aí aqui unidades, aqui está no plural. Então agora falta verificar quando ele for maior aqui, quando a centena for maior do que 1. Então, por exemplo, quando a centena for maior do que 1 e dezena for igual a 0 e a unidade for igual a 0, então, por exemplo, 200, a gente vai ter centenas. Aí vamos dar um print aqui, centena, centena, vírgula, centenas. Ok. E depois, quando a centena for maior do que 1 e dezena for igual a 0 e unidade for igual a 1, então centena maior do que 1, dezena igual a 0, isso. Então print
aqui centena, vírgula, centenas. Eita, deixa eu colocar aqui, né? Centena, vírgula, centenas e unidade, vírgula, unidade. Outra condição é se a centena for maior do que 1 e dezena for igual a 1 e unidade for igual a zero, então print centena, vírgula, centenas e aí aqui vírgula, dezena, dezenas. Que mais? Se não, a gente pode fazer também centena maior do que 1, dezena igual a 1 e unidade igual a 1. Então a gente vai dar um print centena, aqui centenas, vírgula, dezena, dezenas, dezena na realidade no singular e unidade, Então também pode ser, deixa eu ver se aqui no caso dos dois serem maior do que 1, né? Centena e a dezena. Centena é maior do que 1 e dezena maior do que 1 e a unidade igual a 0, por exemplo. Então a gente vai dar um print centena, vírgula, centenas e dezena, vírgula, dezenas. Também tem o caso da centena ser maior que 1 e dezena ser maior do que 1 e a unidade ser igual a 1. Aí print centena, vírgula, centenas. Aí aqui vai ter que ter uma vírgula, depois dezena, vírgula, dezenas e aqui unidade, vírgula, unidade. Deixa eu só ver aqui se eu não estou repetindo, né? Não, aqui eu fiz tudo com centena igual a 1 e agora estou fazendo com centena maior do que 1. Ok. E aqui outro elif centena for maior do que 1 e dezena for igual a 0 e a unidade for maior do que 1, por exemplo, aí nós vamos ter um print centena, vírgula, centenas e vírgula, unidade, unidades.
Ok. Isso. E temos também o caso de centena ser maior do que 1, a dezena ser igual a 1 e a unidade ser maior do que 1. E aí então a centena e a unidade ficaram no plural e a dezena no singular. Então print centena, vírgula, centenas, aí vírgula, dezena, vírgula, dezena e unidade, vírgula, unidades. E por fim, é no caso de todos serem maior do que 1. Então eu posso já colocar um else que ele vai entender que é o último caso. Só tem esse mesmo. Então centena for centenas, vírgula, aqui dezena, dezenas e unidade, vírgula, unidades. E agora eu vou fechar aqui também dando um else. Se o cara digitar um número, por exemplo, maior do que 1000, então a gente coloca aqui número inválido. E aí, como eu falei, o programa é grande, parece que está finalizado, né? Vamos salvar. Eu vou aqui na área de trabalho, exercícios Python, estrutura de decisão. Essa é a questão 19. Então, Q19.py. Talvez eles colocaram essa questão justamente para treinar usar esse elif e o if, né? Porque você tem que ficar usando ali direto. Então, vou aqui nos exercícios, estrutura de decisão, questão 19, edit idle, e aí nós vamos testando aqui alguns números. Então vamos pôr aqui, por exemplo, o número 1 para ver se ele vai dar unidade. Então, ó, uma unidade, correto. Vamos pôr aqui 5 unidades, ok, tá no plural. Vamos pôr 10. Ele fez 10 dezenas. Então, 10 dezenas tá errado, né? Ele acho que pegou a variável num. Aqui, ó, na realidade não é num, é dezena. Dezena, dezena, ok. Os outros estão corretos, ó. Dezena, print dezena. Então, agora ele vai colocar o número da dezena. Deixa eu pegar aqui. Vamos rodar de novo. Se eu colocar aqui 10, uma dezena. Isso. Vamos testar agora com 20. Duas dezenas no plural. Vamos testar 15. Uma dezena no singular e 5 unidades no plural. Correto. 25. Só para testar os números maior do que uma dezena. Duas dezenas e 5 unidades. Tudo no plural. Correto. E se for 21, que é uma unidade no singular. Vamos agora para os números entre 100. 100, uma centena, correto. Se for 101, uma centena, 0 dezena e uma unidade. Aqui eu poderia ter feito uma centena e uma unidade, né?
mas tudo bem. Depois vamos pôr aqui 2 unidades, ó, ficou no plural, correto. Vamos pôr 110 agora. Uma centena e uma dezena, correto. No caso, vamos por 111. Uma centena, uma dezena e uma unidade. Então, até agora tudo bem. Vamos por 120. Uma centena, 2 dezenas no plural. E 112. Correto. Aqui ficou umas centenas. Na realidade tem que ser uma centena. Mas são coisas que dá para consertar, né? Então, tem que ver aqui onde ficou centenas. É um desses prints. Aqui ó. Então, aqui uma centena. Ok? Gente, é uma questão muito grande. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender a ideia. Então aqui agora, ó, uma centena, uma dezena, 2 unidades. Espero que vocês tenham conseguido compreender a ideia. Ficou muito grande a questão. Se vocês fizessem de outra forma, vocês poderiam, por exemplo, pegar essa dezena aqui, verificar se dava igual a 1, esse quociente aqui. Então você poderia fazer outros ifs aí, mas iria ficar também muito grande de qualquer forma, porque você teria que ficar verificando essa questão de singular, plural. Então, por conta disso fica grande a questão. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no nosso canal. A gente tá postando aí vários conteúdos, né? Estamos planejando fazer mais conteúdos de outras áreas, então é importante que vocês se inscrevam, gente. É isso aí, valeu, até a próxima.